Bom, pessoal, devido à crise de 2021, está cada vez mais comum montar um PC como esse, sem placa de vídeo. Falando nisso, quer ver a montagem desse PC completo? Eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês conferirem. Mas o assunto é o seguinte: você pode montar com o Ryzen final G e poder aí se divertir até juntar dinheiro ou a crise melhorar para você comprar uma placa de vídeo dedicada. E muitas pessoas estão optando aí por montar com o Ryzen 3400, 2400 e também a linha Pro, que tem um excelente custo-benefício da série 4000, o Ryzen 4650G e o 4350G. Então tem várias opções de AMD Ryzen com vídeo integrado. E eu vou mostrar hoje quais são as configurações que eu faço na BIOS quando eu monto uma máquina com Ryzen com vídeo integrado. Duas configurações são bem simples. A primeira é bem comum, que é ativar o XMP da memória, já que se você trabalhar com a memória RAM com o maior clock possível, você vai beneficiar o vídeo integrado, já que o vídeo integrado vai pegar emprestado parte da sua memória RAM para fazer de memória de vídeo, de VRAM. Então, se a memória trabalhar num clock maior, o vídeo integrado vai trabalhar melhor com mais desempenho. Então eu vou ativar o XMP. Você pode até fazer um overclock da memória e melhorar o desempenho da memória mais ainda. Eu tenho vários vídeos no canal fazendo overclock de memória com Ryzen, inclusive o vídeo do Ryzen The RAM Calculator para você fazer a conta certinha para acertar os times aí, o clock da sua memória, eu vou deixar também aí no final. Tem uma outra configuração que é interessante, que é definir a quantidade de memória que você vai emprestar para o vídeo integrado. E eu quero mostrar essa configuração. Algumas placas-mães permitem chegar no máximo até 2 GB, algumas placas-mães permitem exceder e chegar a 3 ou 4 GB. Lembrando que você sempre vai trabalhar com as memórias em dual channel, um par de memória é obrigatório se você vai usar vídeo integrado, senão você perde muito desempenho em single channel. E uma última configuração que eu quero mostrar é desabilitar um recurso de segurança, que é exclusivo dos Ryzen Pro. Então, 4650G, que é um Ryzen Pro, 4350G, que é um Ryzen Pro, eles vêm com uma configuração de segurança na memória que você vai ter aí uma latência maior para ter uma segurança reforçada no ambiente profissional, que é para onde eles foram desenhados aí. Por isso o Ryzen Pro, para o ambiente profissional. Mas quem usa em casa para jogar pode desabilitar esse recurso de segurança e ganhar mais desempenho. Então vem comigo aqui ver todas essas configurações no setup e depois eu quero mostrar para vocês aí o antes e o depois. Bora lá! Bom, pessoal, estou na BIOS aqui da Gigabyte. Vamos lá para as configurações que eu posso fazer aqui para otimizar o desempenho do AMD Ryzen 5 Pro 4650G. E a primeira dica aqui, eu estou no modo Easy da BIOS aqui, para sair desse modo e voltar para o modo normal, basta você vir aqui na parte, aqui ó, você escolhe aqui ó, Classic, volta aqui para o modo clássico, e se você vir nessa parte de baixo aqui, Easy Mode, você volta para essa parte aqui, gráfica, no caso aqui eu estou numa BIOS da Gigabyte. Gigabyte Aorus Elite B450M é minha placa. Eu estou com a última versão da BIOS agora no momento, F62A, usando um Ryzen 5 Pro 4650G, mas a dica vale para outros Ryzen Pro. Aí. Estou usando o vídeo integrado e a minha primeira dica é ativar o XMP sempre, se você quer alcançar o maior clock da sua memória. Então, nota, ele está desabilitado aqui, eu vou clicar aqui em XMP, perfil 1, e a minha memória vai automaticamente aqui para o clock que ela vem setada de fábrica, que no caso da minha memória é 3000 MHz. Eu já mostro que esse efeito vai acontecer aqui depois que eu salvar e sair. Vou vir aqui agora no modo clássico e vamos para a segunda configuração. Por padrão, se você não configurar a BIOS, o seu vídeo integrado só vai ter 512 GB de memória se for um Ryzen Pro. Então eu quero liberar o máximo possível aqui da minha placa-mãe, que no caso é 2 GB. Se a sua placa-mãe permitir 3 GB ou 4 GB, você vai ter que fazer o balanceamento aí para descobrir o quanto você vai emprestar da sua memória RAM para fazer memória VRAM, né, memória de vídeo, para o vídeo integrado. Eu recomendo 2 ou 3 GB. Se a placa-mãe permitir, a maioria só permite até 2. Eu vou vir aqui no menu Chipset. Aqui em Chipset, você vai ver que eu tenho aqui, ó, gráfico integrado. Tá automático. Eu vou clicar aqui e vou escolher Forces. Para forçar o uso do gráfico integrado, ele vai me habilitar mais opções de configuração. Então, vou dar um duplo clique em Force. Agora apareceu uma Mode. Aqui em uma Mode, eu vou clicar onde está automático e vou escolher aqui especificar, especificar aqui. Escolhi essa opção e agora ele me liberou mais uma opção aqui, uma Frame Buffer Size. Então vou escolher aqui
a quantidade de memória que eu quero liberar. Nota, eu posso escolher aqui de 64 megas até 2 GB nessa placa-mãe. Vou escolher 2 GB aqui, que é o máximo. E mais uma configuração interessante que é exclusiva dos Ryzen Pro, porque até aqui você vai ter que fazer isso independente dele ser Pro ou não, se você estiver usando um vídeo integrado, é você poder destravar uma opção de segurança. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou vir aqui em periféricos. Aqui tem essa parte aqui, ó, Trusted Computing. Vou entrar aqui dentro e nota que eu tenho esse item aqui, ó, Security Device Support. Pode ser que ele esteja habilitado, Enable, ou Disable, depende da sua BIOS. Aqui no caso, se você desabilitar, você vai ter mais performance. Mas Leandro, o que eu estou desabilitando? Essa é uma opção de segurança que faz o boot mais seguro no sistema operacional, ajudando, por exemplo, a guardar os seus passwords, as suas senhas. Por exemplo, senhas utilizadas no ambiente empresarial. É para isso que um Ryzen Pro foi criado. Mas no ambiente doméstico isso não faz muito sentido. Então você pode desabilitar e com isso ganhar mais desempenho na memória RAM principalmente. Então eu desabilitei aqui o Security Device Support. Vou dar um F10 aqui, salvar e sair. Ele pergunta se eu quero salvar as alterações, sim. E eu vou voltar para BIOS para mostrar todas as alterações que eu fiz mais uma vez. Voltei aqui para BIOS, vou voltar aqui no Easy Mode. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, a frequência da minha memória já rodando a 3000 MHz. Lembrando que cada vez maior a frequência da memória aqui, mais desempenho você consegue com o vídeo integrado, já que o vídeo integrado vai usar a sua memória RAM do PC como memória de vídeo, já que ele não tem memória dedicada para isso, como em uma placa de vídeo dedicada. Deixa eu mostrar as outras configurações que eu fiz aqui rapidamente no modo clássico. Aqui no menu Chipset, eu coloquei Forces, especifiquei a uma aqui para 2 GB. E aqui no menu Periféricos, eu vim aqui nesse menu. E aqui onde está Security Device Support, eu desabilitei. Então foram essas as configurações. E com isso eu vou conseguir um desempenho gráfico melhor com meu Ryzen 4650G ou 4350G. Bom, agora que eu já fiz as configurações, vocês podem ver aqui que eu tô com a minha placa de vídeo com a memória 1500, o tamanho da memória de vídeo da VRAM emprestada da memória RAM 2 GB. E vamos fazer o teste de desempenho aqui e ver o quanto eu ganhei de desempenho com essas configurações na BIOS. Então eu vou abrir aqui o Superposition. Vou fazer o teste aqui em 720p no low e vamos ver aí qual foi o meu ganho de performance, ativando o XMP, colocando 2 GB de memória ao invés dos 512 que vem como padrão e desabilitando o recurso de segurança. Bora lá! Então vamos lá comparar aqui o CPU-Z enquanto o teste simulando o jogo roda de fundo aí, antes e depois. Então antes vocês vão ver a memória ali a 1333 MHz, ou seja, vezes 2, 2666 MHz. E depois da configuração da BIOS rodando a 1500 MHz vezes 2, 3000 MHz aí, depois de ativar o XMP. E a quantidade de memória antes, 512 MB no padrão, e agora 2 GB. Vamos agora aqui ver o resultado do teste de desempenho. Como vocês podem ver aí, eu tive 6.584 pontos antes da configuração e 7.136 pontos depois da configuração, o que vai me dar aí em percentual algo em torno de 8,3% a mais de desempenho com a configuração, desempenho aí devido à configuração correta do processador na BIOS. Eu tive 8,1% a mais de FPS, de 49 na média para 53 na média, são 4 FPS de diferença, o que vai ajudar bastante aí na jogatina, mas principalmente a mínima, que foi de 37 para quase 40, dando aí quase 10% de diferença na mínima, o que é bem interessante para a estabilidade do jogo, para o jogo ficar mais estável. Lembrando que esse é um teste que simula um game mais pesado, esse ganho pode ser mais significativo em jogos mais leves. Bom, então tá aí mais um vídeo tutorial simples mostrando aí passo a passo. Lembrando que eu mostrei numa BIOS da Gigabyte. Se você estiver usando uma outra versão de BIOS aí, é só procurar um nome certinho com calma que você vai encontrar. Se você fez essas configurações na sua máquina e melhorou o desempenho também,
posta aí embaixo nos comentários. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. Usando o Ryzen com vídeo integrado enquanto a crise não passa.